Fala aí, galera da SpaceX, beleza? Então, vamos começar hoje o nosso capítulo 20, o histórico da industrialização brasileira. O que a gente vai fazer? Vamos entender como é que aconteceu o processo de desenvolvimento da indústria brasileira ao longo do século 20. A gente vai começar desde antes da Era Vargas, passando pelo próprio governo Vargas, Juscelino Kubitschek e chegando até a ditadura militar, até o final da ditadura militar, em meados da década de 1980. Tudo bem? Então vamos lá? Olha só. Começando aqui com alguns números, como eu disse, anteriores ao governo Vargas, na antiga República Velha, tá? Entre 1889 e 1929. E por que a gente está começando antes mesmo da Era Vargas? Porque a gente sabe que o Brasil era um país agrário exportador. Tá? O Brasil traz a sua economia nos mesmos moldes da economia colonial ao longo do século XIX inteiro, tá? E só a partir do finalzinho do século XIX e início do século XX é que a gente pode dizer que começa efetivamente um processo contínuo de industrialização. Vamos entender porque os números mostram isso para a gente. Olha só, as indústrias em São Paulo, em 1907, tá, eram apenas 326. Sendo que nesse número a gente conta também pequenas oficinas, tá? Não eram indústrias como a gente imagina hoje, tá? Com centenas de funcionários ou às vezes até milhares de funcionários. Pequenas confecções já eram classificadas na época como indústrias. E mesmo assim, o número em São Paulo era bem humilde, né? 326 indústrias em 1907. Olha o que acontece já em 1920. O número de indústrias passa para mais de 4.000. E, finalmente, em 1929, a gente chega a um número de quase 7.000 indústrias. Então, acho que fica bem claro aí como houve um processo, efetivamente, de industrialização, um processo crescente, um processo contínuo. Outro número que eu acho bem interessante é o número de operários da indústria, exatamente nesse mesmo intervalo. Em 1907, a gente tinha cerca de 24.000 pessoas trabalhando em algo parecido com indústria, coisas que eram classificadas como indústria. Em 1920, esse número já passa de 80.000, já chega a quase 84.000 funcionários. E, finalmente, em 1929, a gente já tem quase 150.000 pessoas em São Paulo trabalhando como operários da indústria. Percebam aí que a gente está tendo efetivamente um crescimento tanto do número de indústrias como o número de operários. É por isso que a gente diz que o processo mesmo contínuo de industrialização brasileira, ele começa aqui, no iníciozinho do século XX, nas primeiras décadas do século XX. E por que isso acontece? Vamos entender aqui, quais são as razões que vão levar ao nosso processo de industrialização. Primeiro, a economia cafeeira. Ela gera mercado consumidor, porque ela gera renda, e ela precisa de uma infraestrutura física, ou seja, estradas, algumas ferrovias, portos, mesmo que uma infraestrutura precária, alguma coisa precisa existir para escoar o café. A indústria vai se aproveitar disso. E uma infraestrutura também burocrática, como bancos, casas de câmbio, seguradoras, órgãos públicos para poder fazer a legalização de documentos, cartórios, tá certo? Então, o café ele vai proporcionar não só dinheiro, não só renda, como também vai proporcionar uma infraestrutura que a indústria vai acabar usando. A indústria vai se valer dessa infraestrutura que vai existir para dar apoio à economia cafeeira. Essa, inclusive, é a explicação geográfica do porquê a industrialização brasileira começa e se firma basicamente em São Paulo. Justamente por conta dessa congruência entre os fatores da economia cafeeira e os fatores que a indústria também vai usar, tá certo? Continuando aqui, um outro fator que vai ser muito importante vai ser a Primeira Guerra Mundial, já é um fator externo. E por que isso? Porque, pensa comigo, com a Europa em guerra, e a Europa era o principal centro produtor industrial do mundo, os produtos que chegavam até o mercado consumidor brasileiro, os produtos industrializados, os bens de consumo, param de chegar.
porque a prioridade da Europa agora é outra, a prioridade agora é o conflito, que vai durar entre 1914 e 1919. Vocês vão de convir que o conflito acaba em 1918, 19, oficialmente é assinado o Tratado de Versalhes, mas até que a Europa se recupere da guerra, vai demorar um pouquinho. Então, os efeitos da Primeira Guerra Mundial para a indústria e para a produção de bens de consumo vão se estender aí ainda alguns anos depois da guerra. Então, isso vai forçar o Brasil a começar a incentivar as indústrias, começar a ter empreendimentos industriais para produzir os bens de consumo que paravam de chegar ou pararam de chegar da Europa durante a Primeira Guerra Mundial e durante alguns anos ainda em seguida, tá? Então, olha só, para atender o mercado consumidor brasileiro que estava se formando, foi preciso agora abrir indústrias, começar a produzir, principalmente bens de consumo não duráveis, como roupas, alimentos industrializados, ou seja, beneficiados, tá? Justamente porque isso que chegava antes da Europa parou de chegar. É o início do processo de substituição de importações, que vai se consolidar com Vargas, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Bom, o terceiro fator, a terceira razão importante aí nesse processo de industrialização, vai ser a crise de 29, que vai servir para enfraquecer, né, as oligarquias rurais, as oligarquias agrárias que dominavam a República Velha e que produziam o que a gente vai chamar de política do café com leite, vocês vão se lembrar desse conceito. Tá? E também porque, logo após a crise de 29, a partir da década de 1930, tá? As grandes potências mundiais também vão demorar a se recuperar da crise. Tá? Então, isso vai abrir o espaço para que o Brasil comece um processo de crescimento industrial interessante. Tá certo? Do ponto de vista político, a crise de 29 e essa relativa perda do poder das oligarquias rurais abre espaço para a chegada de Getúlio Vargas, ok? A era Vargas, ela vai de 1930 até 1945, 15 anos ininterruptos, depois 1951 até 1954. Somados os dois períodos da era Vargas, dá 19 anos, né? Só Dom Pedro II ficou mais tempo no poder. Lembrando que Dom Pedro II era imperador, não é isso? Bom, as principais características da era Vargas vão ser, primeiro, o incentivo ao capital privado nacional. Vargas ele vai precisar do apoio das chamadas oligarquias urbano-industriais, então ele vai incentivar o capital privado nacional a investir em indústrias. Ele vai investir em indústrias de base, tá certo? E também em infraestrutura, justamente para que a indústria nacional tenha condições de se desenvolver. E, finalmente, ele vai consolidar o modelo de substituição de importações, que começa lá naquele contexto da década de 1910, com a Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Vargas ele vai criar durante o período em que ele vai ficar no poder, tanto na primeira fase, de 30 a 45, quanto na segunda fase, entre 51 e 54, ele vai criar várias empresas, sobretudo de base, né? Com o capital público, com o capital estatal. Aí ele vai criar a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, em 1941. Ele vai criar a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, um ano depois. Ele vai criar a Fábrica Nacional de Motores, que era chamada popularmente de FENEME. Só para resgatar aqui com vocês, a Companhia Siderúrgica Nacional tinha como sede, tem até hoje, na verdade, né, a cidade de Volta Redonda, no sul fluminense. Ela está lá até hoje, apesar de ter sido privatizada, a companhia. A Companhia Vale do Rio Doce, também privatizada, foi fundada em Itabira, no quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais. E a Fábrica Nacional de Motores funcionava em Duque de Caxias, no distrito de Xerém, tá certo? A Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, criada em 1945, com sede no Recife. O Banco Nacional de Desenvolvimento, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Na verdade, ele passa a ter esse nome porque ele se chamava BNDE, e ele passa por essa repaginação, é incluído aí no nome também a questão social, então Banco Nacional, passa a ser, né, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em 1952, a sede no Rio de Janeiro, está aqui até hoje, na Avenida Chile. E por último, a Petrobras, exatamente em frente ao prédio do BNDES, que foi criado em 1953.
tá certo? Então, essas aqui vão ser as empresas, as principais empresas e instituições criadas durante a Era Vargas, tá? Nessa pegada da substituição de importações, de incentivar a industrialização nacional, tudo bem? Bom, aqui algumas imagens, tá? A imagem da CSN, de alguns veículos montados na Fábrica Nacional de Motores, tá? Uma mobilização no estádio de São Januário, tá? Exaltando a figura de Vargas, colocando aqui nessa faixa que ele era o criador da grande siderurgia, ok? E aqui embaixo, tá? A campanha O Petróleo é Nosso, que vai culminar com a criação da Petrobras e o estabelecimento do monopólio do petróleo, ou seja, só a Petrobras, até a década de 1990, podia explorar petróleo no Brasil, tá certo? Bom, vamos aqui para as taxas de crescimento da economia brasileira durante a Era Vargas, tá? Que eu acho bem significativo esse gráfico aqui, esse quadro, porque ele mostra o seguinte, olha só. A taxa de crescimento da agricultura, tá, antes da Era Vargas, até 1929, na década, né, de 20 a 29, foi aqui de 4,4%. A indústria, 2,8%. Olha o que vai acontecer com Vargas no poder. A agricultura vai crescer 1,7%, tá, e a indústria 11,2%. Entre 39 e 45, a agricultura mantém o mesmo ritmo de crescimento e a indústria, apesar da queda, tá, ela apresenta ainda um número bem significativo, 5,4% de crescimento. O que nos mostra exatamente que durante a Era Vargas vai haver um crescimento bem significativo, tá, da atividade industrial, enquanto que a atividade agrícola, percebam, ela não vai cair. Pelo contrário, Vargas ele também vai auxiliar os cafeicultores, por exemplo, durante o seu governo. Mas está nítido através dessa tabela aqui que a prioridade é promover o processo de industrialização. Tudo bem? Bom, pessoal, eu vou dar uma paradinha. No próximo vídeo a gente fala do governo JK e da ditadura militar. Ok? Até lá!